Olá pessoal, eu sou o Denis, eu sou tutor na disciplina de Programação 1 da turma 2013-2/T1 e eu estou fazendo esse vídeo, né, como iniciativa de uma questão que foi colocada no fórum do exercício 4 do módulo 10, se não me engano. Um aluno colocou uma questão a respeito de que estava tendo alguma dificuldade para conseguir implementar a questão 4 do exercício desse módulo 10. Então, eu retornei para o aluno que no enunciado da questão nós tínhamos diversas dicas de como é que se poderia resolver, né, como é que se poderia implementar o código que resolveria, né, que responderia ao solicitado. Então, aqui nós temos a questão 4 com alguns itens que dão dicas, né, grifados. E então solicitei que o aluno fizesse uma análise desse, desses elementos que eu grifei, né, e fizesse comparações com outras questões que já têm gabarito para conseguir chegar a uma codificação, né, que atenderia a questão. O aluno fez essa comparação, retornou uma resposta e eu detectei ainda algumas questões a serem identificadas. Para esclarecer essas questões, eu achei que seria mais interessante gravar um vídeo e é o que eu estou fazendo aqui. Só que como eu não posso dar a resposta da questão, eu preparei uma nova questão para nós vermos, certo? Então a questão estaria aqui, eu já grifei, né, quais são as palavras-chave da questão para nos darem dicas sobre o que deve ser desenvolvido. E aí eu vou aqui demonstrar para vocês como é que é o meu raciocínio para resolver uma questão desse tipo. A ideia é a seguinte: as palavras-chave que eu coloquei são que nos dão o que deve ser desenvolvido. Então, em primeiro lugar, a questão estabelece que é para ser escrito um método privado. Então, nós já temos aqui que não deve ser desenvolvido uma classe ou desenvolvido uma interface, é simplesmente um método que faça o que a questão determina. Então, nós já podemos por aqui escrever o método privado. Nós sabemos então que o método privado começa com a sua definição de do escopo da função, da visibilidade do método. Então, se a questão diz que é um método privado, nós começamos ele então com private. Outra questão interessante aqui é que ele coloca o nome do método, certo? Então, o nome do método nós também já temos. Então, classifica IMC é o nome do nosso método. Muito bem, esse método ele lê um peso e uma altura, ok? Do teclado. Muito bem. Então nós sabemos que ele não recebe como parâmetro esse peso e altura. Se ele não recebe como parâmetro, nós já podemos definir então que não há passagem de parâmetros. Então aqui nós temos que a área onde se define os parâmetros vai ficar vazia, certo? Muito bem. O que nós temos mais em termos de palavras-chave? Então, o método, né, lê o peso e a altura do teclado, calcula o índice de massa corporal, a fórmula está aqui, e retorna. Isso aqui é uma palavra-chave, retorna. Se ele retorna alguma coisa, então nós já sabemos que nós temos que definir esse retorno aqui, no cabeçalho, né, do método. E esse retorno, então, é a classificação do peso. Então, se nós olharmos na tabelinha aqui, né, conforme a tabela abaixo, então, se nós olharmos na tabela, o que é a classificação? É uma string. Então, esse método retorna uma string. Muito bem, com isso nós temos a assinatura do método
Pronto. Podemos agora pensar no seu corpo. Aqui nós voltamos então para o início da definição da questão. Escreva um método privado de nome e classifica em MC que lê um peso e uma altura do teclado. Muito bem. Aqui nós já sabemos então que a gente normalmente quando ler alguma coisa do teclado a gente utiliza a nossa classe teclado que já está lá prontinha para a gente fazer o uso dela. Então, se ele vai ler alguma coisa, nós precisamos então de variáveis para guardar esses valores que serão lidos. Então, o primeiro passo aqui é definir as variáveis onde nós vamos guardar as informações. Bom, e agora? De que tipo serão essas variáveis? Peso, nós sabemos que pode ter valores entre 10 e 130. Mas alguém pode ter valores, por exemplo, como 55,5, certo? Então nós sabemos que essa variável não é uma variável do tipo inteiro. Ela precisa guardar valores decimais. Então, vamos definir a nossa primeira variável como uma variável double peso. Só que não é somente a variável double, a variável peso que a gente precisa. Nós precisamos também ler uma altura. Para isso, nós temos outra variável. A altura, novamente, né? Observando aqui, se diz que, na questão ainda, que deve ter altura entre 1 e 2,5. Na própria definição do intervalo da altura, nós já temos números decimais. Então, obviamente, o tipo deve ser decimal. Muito bem. Seguindo, então, ele deve ler o peso e a altura do teclado. Nós sabemos, então, que para ler alguma coisa do teclado, nós vamos utilizar a nossa classe teclado. Teclado.ler double. E aí nós vamos passar uma mensagem para o usuário, né, pedindo que informe o usuário o que ele vai digitar, afinal de contas. Digite o peso. Muito bem. Mas ele também pede altura. Então, novamente, altura igual teclado.ler double. Digite a altura. Muito bem. Depois de digitado o peso e a altura, nós temos então que fazer uma classificação e retornar essa classificação. Como é que é feita a classificação? A classificação é feita com base nessas condições, aplicadas ao índice de massa corporal. Então, nós vamos ter uma outra variável, né? E essa variável é o resultado de peso dividido por altura ao quadrado. Então, se a variável é o resultado de uma operação com 2 double, ela certamente deve ser uma variável double. Pronto. Temos aqui a definição da terceira variável, que ela é necessária para guardar o valor do índice de massa corporal. E aí nós fazemos IMC igual variável peso, onde eu tenho digitado, né, a leitura do teclado do peso que o usuário digitou, dividido por altura ao quadrado. Altura ao quadrado é altura vezes altura. Perfeito? E aqui temos então a variável IMC com o índice de massa calculado. Agora, nós podemos fazer a devolução, o retorno da classificação, baseado no índice de massa corporal. Então, o que nós sabemos aqui? Se está abaixo de 18,4, nós temos que deve ser retornado abaixo do peso. Então, se o índice de massa corporal está menor ou igual a 18,4, então
Aqui tem uma questão bastante importante que eu noto que há uma série de bastante alunos confundem a questão. O enunciado da questão solicita explicitamente que é para retornar a classificação do peso e não exibir na tela. Então, se é para retornar, nós vamos usar o comando return o que? A string abaixo do peso. Ok? Mas nós temos uma outra questão. Se o peso está entre 18,5 a 24,9, nós temos que o peso está normal. Então, seguindo no raciocínio, retomando aqui, se o índice de massa estiver menor ou igual a 18,4, retorna abaixo do peso. Senão, aqui ele vai me complicar a vida. Ok, senão, e se o índice de massa corporal for maior ou igual a 18,5, 18,5, também me enganei aqui em cima, 18,5, né? Java tem que ser a notação decimal com ponto. Essa informação veio daqui, né? Então, se o índice da massa corporal é maior que 18,5, que é o limite inferior do peso normal, e o índice de massa corporal é menor ou igual a 24,9, então retorna o quê? Retorna peso normal. Retorna peso normal. Desculpa que deu uma confusão com relação a... Ele guardou lá o tamanho da fonte. Vamos novamente então. Abre aspas. Peso normal. Muito bem. E a última classificação é: se o MC resultar acima de 25, então retorna acima do peso. Aqui nós podemos simplesmente colocar esse else aqui, ele é relativo a esse if aqui, certo? Então nós vamos colocar ele na mesma coluna para saber que ele se refere a esse if, assim como eu fiz aqui. Esse else se refere a esse if. Então aqui nós temos um else, e de novo ele está complicando, nós vamos dar um Ctrl Z, pronto. Esse else aqui seria para fazer essa verificação. No entanto, aqui nós podemos economizar uma comparação. Se o valor é menor do que 18,4 ou se o valor está entre 18,4 e 24,9, então, obviamente, que o valor se o valor não se encaixou, não é menor que 18,4 e não está entre 18,5 e 24,9, obviamente que ele tem que estar acima de 25. Então eu não precisaria fazer o teste, eu poderia simplesmente, se não, novamente ele complicou, else, Ctrl Z, se não, eu vou dar uma enganada nele aqui, porque senão ele vai de novo botar eles, se não, return o que? Acima do peso, né? Não preciso fazer esse teste, eu sei que ele só pode estar acima de 25. Então, acima do peso. Muito bem. Com isso, nós temos então atendido quase toda o nosso enunciado, né? Nós temos então aqui a definição da assinatura do método
Então, chamando a atenção, né, por que ele é privado? Porque estava definido aqui em cima, método privado. O nome veio daqui. Está dito que o nome deve ser classifica IMC. Aqui está o nome. O fato de nós colocarmos aqui string está relacionado com o seguinte. Esse método deve retornar alguma coisa. E essa alguma coisa é a classificação do IMC. A classificação do peso, né, pelo cálculo do IMC. Então, a classificação é baseada nessa tabela. E a classificação é uma string. Então, eu retorno uma string. Isso aqui é fundamental, certo? O atendimento do enunciado, melhor dizendo, a descrição do enunciado, o enunciado solicita que ele retorne. Então, o método deve ser definido como retornando uma string, que é a informação que ele está solicitando que seja retornada. Muito bem, aí nós temos então a definição, né, das variáveis que vão ser utilizadas. Eu vou precisar do peso, vou precisar da altura e vou precisar do índice, então são todas variáveis definidas no início do método. Depois eu faço a leitura do teclado, por quê? Porque foi o que está definido, que está determinado aqui. Lendo novamente, escrevo um método privado de nome classificaMC que lê um peso e uma altura do teclado. Então é isso que eu estou aqui executando através da nossa classe teclado. Muito bem, lendo o peso, lendo a altura. Com essas informações em mãos eu posso fazer o cálculo do IMC e depois eu verifico em que intervalo está o IMC. Se ele está abaixo de 18,4, então eu sei que eu devo retornar abaixo do peso, porque é o que está aqui na tabela. Se ele não estiver aqui, então ele vai estar nessa outra classificação. Então eu vou usar o else. Se int está menor de 18,4, se não, se. Isso é bastante importante. O Java ele exige que apareça aqui novamente o se. Ele não vai compreender a sintaxe se vocês colocarem diretamente aqui a condição, certo? Então nós temos que novamente repetir. Se não, se, que é a abertura de um novo if. E aqui eu testo o intervalo. Testes de intervalo são feitos, podem ser lidos da seguinte forma. O índice de massa corporal é maior ou igual a 18 e menor ou igual a 24, nós podemos ler assim. No entanto, para escrever o comando Java é necessário, é obrigatório que a variável IMC apareça aqui também. Então, eu explicito que IMC tem que ser maior ou igual a 18,5 e explicito que IMC tem que ser menor ou igual a 24,9 para então retornar peso normal. Certo? Se essa condição não foi verdadeira, então, por lógica, o valor só pode estar acima de 25. E aí eu não preciso fazer o teste. Então esse último else aqui não é feito teste nenhum, ele simplesmente retorna direto acima do peso. Não há necessidade de fazer a verificação de que ele está acima de 25, porque se ele não é menor do que 18,4, né, qualquer número inferior a 18,4 seria menor que 18,4. Então, e ele não está nesse intervalo aqui, ele só pode estar acima. Ok? Bom, mas agora nós vamos ver o seguinte, nós não terminamos de atender ao enunciado. O enunciado solicita que os pesos e as alturas estejam em determinados intervalos, certo? Muito bem. Observem que eu estou com a leitura, com a entrada do peso aqui, certo? Então, nesse ponto aqui é onde eu devo fazer o teste para verificar se o peso está dentro do intervalo permitido. Muito bem. Como é que a gente faz isso, né? Verifica que se o peso ou altura, né, seguindo aqui na leitura do enunciado, se o peso ou altura estiver fora dos valores aceitos, exibir na tela uma mensagem de advertência e solicitar novamente a digitação do valor. Então observem que
esse peso igual a leitura do peso a partir do teclado, ele vai ser repetido até que ele seja um valor aceitável, né? Essa é a interpretação que vocês têm dessa parte aqui do enunciado, ok? Então, essa parte do código terá que ser envolvida numa estrutura de repetição, concordam? A leitura do teclado, né, o enunciado diz que a leitura do teclado para peso deverá ser repetida até que o peso esteja no intervalo aceito. Então, como é que nós faríamos essa... Qual estrutura de repetição que nós utilizaríamos? Nós temos três estruturas: a for, while e do while, correto? Todas elas poderiam ser utilizadas, ok? Mas a que eu utilizaria, né, que eu faria uso, porque é o meu jeito de pensar, eu faria uso da estrutura do while. Por quê? Porque eu só vou saber o peso depois que eu ler ele. Então eu não posso, não é que eu não posso, né? Na verdade, eu não tenho ainda um peso para fazer o teste logo no início, não tenho por que testar no início. Na verdade, eu vou testar depois da leitura. Então, como o teste que eu vou fazer para verificar se o peso foi definido é depois da leitura, então a primeira coisa que eu vou fazer é a leitura. Então, eu vou fazer um do, e aí, mas não vou fazer só a leitura do teclado, certo? Eu vou verificar se o peso está fora do intervalo e emitir uma advertência para o usuário. Então já não é um comando só, eu vou fazer a leitura do teclado e vou fazer a verificação através do comando if. Então, como eu já tenho aqui uma estrutura, já não será um comando só repetido, serão vários comandos repetidos, eu vou fazer então um bloco de comandos, certo? Então esse do inicia aqui e todos os comandos que estiverem dentro do bloco serão repetidos. Muito bem. Agora, até quando eu vou fazer a repetição da leitura do teclado? Eu vou fazer a leitura da repetição do teclado enquanto peso for... Agora aqui é bastante importante. Enquanto o peso não estiver dentro desse intervalo, certo? Eu vou ficar lendo o peso enquanto ele não estiver dentro do valor aceitável. E quais são os valores não aceitáveis, né? Quais são os valores que vão me dizer, não, ok, tem que ser lido de novo porque não é um valor aceitável. Então, enquanto o peso for menor do que 10, aqui está dito isso, né, no enunciado, o valor mínimo é 10, então enquanto o peso for menor que 10, ou peso maior, desculpa, eu vou botar junto aqui, que 130, então lê peso novamente, porque se ele é menor do que 10 ou se ele é maior do que 130, ele não é um valor aceitável, correto? Aqui nós temos uma questão a chamar a atenção. Nós utilizamos o comando OU. Por quê? Porque se o peso estiver abaixo ou se o peso estiver acima, veja que no momento que se fala o teste a ser feito, nós utilizamos o OU, né? Se o peso estiver abaixo ou se o peso estiver acima, né, nós então vamos utilizar o operador lógico OU. Aqui embaixo nós fizemos também um teste de intervalo, né? Mas aqui embaixo o teste de intervalo é o contrário do aqui de cima. Aqui eu estou testando se ele está fora de um intervalo. E aqui eu estou testando se ele está dentro de um intervalo, né? Então, observando, se o índice de massa corporal é maior que 18,5 e menor do que 24,9, então eu sei que ele está dentro desse intervalo. Então o teste é feito com E lógico. Perfeito? Aqui o teste é o contrário. O peso é menor do que 10 ou maior do que 130, ou seja, o peso está fora desse intervalo. Perfeito? Então essa é uma dica para vocês de, né, saber escolher qual é que é o operador lógico. Fundamentalmente
é somente transformar a linguagem natural em condições, né? Peso menor ou igual a 10, menor do que 10 ou peso maior que 130. É bastante natural. Muito bem. Só que agora verifica que o peso está sendo lido e enquanto estiver fora, não vai ser fora do intervalo, não vai ser vai ser solicitado novamente a sua digitação. Por quê? Porque o while vai fazer ficar repetindo isso enquanto o peso não estiver dentro do intervalo. Só que observe aqui uma questão importante, né? Se peso ou altura estiver fora dos valores aceitos, exibir na tela uma mensagem, ok? Então, essa exibição na tela ainda não foi feito, né? Mas a exibição na tela só vai ocorrer se ele estiver fora desse intervalo. Então, nós vamos fazer o teste para verificar se peso está fora do intervalo. O teste do peso estar fora do intervalo é o mesmo teste do while, né? Porque o while, né, é enquanto estiver fora do intervalo, lê-se o teclado novamente para pegar o peso. Então nós vamos fazer exatamente o mesmo teste outra vez. Se o peso é menor do que 10 ou peso maior que 130, está fora do intervalo, o que deve acontecer? Exibir na tela. Exibir na tela. Eu vou aqui, inclusive, colocar isso aqui, esse trecho, como uma nova palavra-chave. Exibir na tela significa o quê? System out print ln. O que eu vou exibir na tela? Peso deve estar entre 10 e 130 quilos. Acho até melhor não colocar quilos para não confundir o nosso usuário, né? Isso é também bastante importante. A mensagem devolvida para o usuário tem que ser orientativa, né? Não adianta nada dizer peso inválido, né? Porque senão ele vai digitar outra vez, talvez seja outra vez um peso inválido. Já orienta, né, que o peso deve estar em 130 e como vai estar lá digite o peso, né, o usuário vai estar orientado sobre o que fazer. Muito bem, nós criamos aqui a parte do código que atende essa restrição. Peso deve estar entre 10 e 130. E se não estiver, exibir na tela a mensagem e solicitar novamente a digitação. Aqui nós verificamos se está fora do intervalo e exibimos na tela a mensagem. E aqui nós utilizamos uma estrutura de repetição para que o bloco fosse reiniciado, ou seja, volta para a primeira linha, pede novamente o peso. Okay? Aqui na na leitura da altura, nós vamos ter que repetir exatamente a mesma estrutura de repetição e estrutura de seleção para atender o que está sendo solicitado lá no enunciado. Então, vamos nós. Agora nós já sabemos que nós vamos utilizar o comando do, nós já podemos começar aqui. O comando do vai ter um bloco, já sabemos disso. Então aqui se faz a leitura da altura. Aqui nós vamos fazer o teste, nós já sabemos disso, né? Está ali em cima. A altura menor do que, qual é a altura mínima? Onde é que está a altura mínima? 1. Então, se a altura for menor do que 1, ou a altura, importante, né? Deve-se repetir a variável que está sendo comparada, maior do que o quê? Maior do que 2,5 metros. Maior do que 2,5. O que deve acontecer se isso ocorrer, né? Nós devemos advertir o usuário de que a altura deve estar entre 1 e 2,5. Muito bem.
né? Sabemos agora que devemos fechar o bloco de comandos do do, né? Observe, né, que eu estou simplesmente repetindo todos os comandos que estão aqui em cima que fazem o mesmo controle para peso. Então, por isso que dessa vez eu estou indo um pouco mais rápido. While, né, enquanto o que ocorrer, eu devo ficar lendo a altura, enquanto ela estiver fora do intervalo. O teste para ver se a altura está fora do intervalo é o mesmo teste do if. Então eu posso simplesmente copiar e colar aqui, né, para escrever um pouco menos. Muito bem. E com isso, agora nós temos atendido todas as exigências do enunciado. Muito bem. Terminamos a implementação? Sim, terminamos. Mas seria muito aconselhável, útil, verificar se esse nosso código aqui está realmente correto. Como é que a gente faria isso? Eu sempre, depois que termino de fazer um código, faço o quê? Submeto ele ao compilador, né, para verificar se ele acha algum erro de sintaxe. Então nós vamos verificar se houve algum erro de digitação aqui. Eu posso, inclusive, ter feito sem querer, né, me policiei para isso não acontecer, mas posso ter feito algum erro. Então, para verificar se há erros de sintaxe, a melhor coisa é submeter esse código ao BlueJ, né, a um projeto no BlueJ, e aí verificar se ele tem algum erro, certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou copiar o código que eu produzi, e eu, obviamente, já sabendo, né, que eu ia fazer isso, já estou aqui com o projetinho pronto. Então eu vou criar um novo projeto. Isso aqui também é bastante importante, né? Aqui nós temos somente o BlueJ startado, não tem nada, né, nele preparado. Nós vamos começar do zero. Então vocês também fariam a mesma coisa, vocês receberiam essa tela ao startar o BlueJ. Então nós vamos criar um projeto, criar um novo projeto. Esse novo projeto pode ter qualquer nome, certo? Eu vou denominá-lo de teste IMC, mas poderia ser absolutamente qualquer nome. Aqui nós temos então a tela do nosso projeto teste IMC. Eu vou definir então uma nova classe. Essa classe vai ser teste IMC. Ok? O BlueJ já coloca aqui para nós a classe. Clica duas vezes aqui e o BlueJ já também faz uma sugestão de código, né? É um esqueleto do código. Então, uma questão importante aqui, essa numeração das linhas ajuda bastante na hora de fazer perguntas sobre o código. Tá? Então, isso aqui eu aconselho, eu sugiro que vocês ativem. Né? A ativação é muito simples. Né? Onde é que nós temos? Aqui, desculpa. As opções, né? Preferências. Vocês pegam aqui as preferências e ativam Display Line Numbers, como eu tenho aqui ativado. Correto? E aí passa a numerar as linhas. Isso é bem interessante. Bom, esse código aqui que o BlueJ já sugeriu, a gente pode aproveitar para escrever menos, certo? Então eu vou apagar aqui esses comentários. Nós temos aqui uma classe teste IMC, né, que já está, desculpa, um método, né, que foi definido, que é o próprio nome da classe, é o construtor. E nós temos aqui embaixo um outro exemplo qualquer, um exemplo de método que ele coloca. Esse exemplo, para nós, não tem assim grande validade, né? Então nós vamos apagá-lo. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar o código que eu produzi lá no enquanto eu estava lá lendo o enunciado, certo? Muito bem. O código, eu vou agora produzir um erro, tá? Para vocês observarem como é que a gente corrige os problemas, ok? Muito bem, colei meu código e o que eu vou fazer com ele? Eu vou ver se tem algum erro nesse código.
Vamos compilá-lo, certo? Aqui eu verifico se há erros de sintaxe no meu código, certo? Vamos compilá-lo. E aqui nós começamos. Illegal character, certo? Muito bem, vamos de novo, né? Illegal character. O que significa isso? Caractere inválido, né? Caractere ilegal. O que aconteceu? Eu copiei o meu código lá de dentro do LibreOffice. O LibreOffice ele usa aspas invertidas, né? Que o Java não aceita. Então, isso é um primeiro problema para verificar. Como é uma questão bastante simples, eu venho aqui e substituo as aspas por aspas que o Java aceita, certo? Então, aqui eu também sei que vai dar problema, eu já vou substituir também. Esse foi um caso, inclusive, que eu nem me lembrava que iria acontecer, né? Perfeito, vamos substituir todas as aspas que tem pelas aspas duplas normal do teclado. E aí ele não deverá mais implicar com as nossas aspas. Observe uma questão interessante, tá? Quando eu troco as aspas aqui, antes de trocar as aspas, está tudo preto, né? E inclusive colorido aqui, ele está achando que aqui é um comando do, por exemplo. Quando eu boto as aspas que ele entende como sendo aspas de string, fica verde. Né? Então, ó, é o BlueJ me ajudando a dizer que ok, aqui eu identifiquei que é uma string. Perfeito? Então, seguimos aqui corrigindo. Peso normal. Apanhando um pouco do teclado. Muito bem. Corrigido todas as correções feitas, vamos fazer o quê? Compilar novamente. Opa! Aqui surgiu um fato interessante. O que ele está dizendo aqui? Cannot find symbol. Símbolo não encontrado. Variável teclado. Teclado. Você se lembra que eu comentei com vocês que todo o enunciado que solicita a leitura de teclado é interessante que então a gente utilize a classe teclado? Pois bem, nesse método aqui não existe a classe teclado. Perfeito? Então eu vou aqui agora passar para vocês como é que a gente então insere a classe teclado. Para quem não sabe, né? A gente simplesmente vai fazer a cópia da classe teclado que nós já temos em algum outro projeto nosso, certo? Então eu tenho aqui dentro do diretório downloads a classe teclado. Eu vou copiar esse arquivo, né? Copiar o arquivo e vou levar ele lá para o meu novo projeto. Tutoria prog 1. Opa, esqueci onde é que eu larguei, só um minutinho. Onde é que eu estava botando o teste MC? Talvez aqui eu consiga. Teste MC está em tutoria. Eu me enganei o diretório. Então, vamos voltar aqui em cima. O diretório tutoria está aqui. Teste MC está aqui. Né? Aqui está teste MC Java, que é essa classe que eu criei. E agora eu vou copiar o teclado. Certo? Agora, nós vamos pedir para ele recompilar. E observe que ele já identificou que existe um teclado. E, desculpa, vamos novamente, né? Chamando a atenção. Class compiled. No syntax errors. Está tudo perfeito. Ok? Na verdade, quase tudo perfeito, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é com a cópia do Java foi suficiente, muito embora ele não esteja aparecendo aqui, mas foi suficiente para o compilador achar o teclado, a nossa classe teclado e não dar mais erro, perfeito? Muito bem. Na verdade, o que nós temos aqui testado até então é a sintaxe. Mas é agora, será que essa lógica implementada aqui está correta? Para verificar isso, nós temos que fazer um teste da lógica. Como é que nós faríamos um teste da lógica? Bastante simples, né? Vamos executar e vamos ver, e vamos ver o que acontece. Muito bem. A execução, no caso aqui dessa classe, ela é bastante tranquila, né? Nós vamos fazer o seguinte, então, vamos fechar aqui o código,
não há mais necessidade de termos ele aberto. E para testar a classe que a gente desenvolveu, nós clicamos aqui com o botão direito e pedimos um new test MC. Ele vai instanciar a classe. Aqui ele pergunta qual é o nome, pode deixar esse nome default. Aqui está a classe instanciada, perfeito? Nós estamos então aqui, repetindo, nós estamos aqui seguindo os procedimentos para testar a lógica do nosso programa. Então a primeira questão é instanciar. Nós vamos fazer então a instanciação utilizando aqui essa opção do New Test MC. Esse menu abre com o botão direito, New Test MC. Aqui nós temos então uma instanciação da classe, perfeito? Nessa instanciação da classe, novamente, a gente clicando com o botão direito, nós podemos... aqui surgiu uma questão. Observem, no accessible methods. Por que aconteceu isso? Qual é o motivo de acontecer isso? Vamos analisar o nosso código. Vou remover aqui, vamos analisar o nosso código. Vocês se lembram que foi definido que a classe é privada? Então, essa classe privada, ela não é visível lá a partir do BlueJ. Por quê? Porque ela é privada. Perfeito? Para fazer esse teste dessa classe aqui, nós vamos fazer o uso da classe pública, que é visível, fazendo a chamada, a pura e simples chamada desse método. Ok? Muito bem. Só que vocês se lembram, que esse método ele devolve a classificação. Então, para nós fazermos o teste, como é que a gente faz? Nós vamos dizer então para imprimir na tela system out print ln o que? Classifica IMC, não tem passagem de parâmetros, e aqui a gente fecha e termina a linha sempre com ponto e vírgula, certo? Então eu vou mandar imprimir o que retornar do método classifica IMC, certo? Então novamente vamos ver se não há problemas de sintaxe. Classificação, classe compilada, não tem erro de sintaxe. Perfeito. E agora nós vamos novamente iniciar a execução do programinha que a gente implementou. Botão direito, certo? New Test IMC, perfeito. Nós vamos instanciar e observe, ele já começou a execução. Digite o peso. Muito bem, vou colocar o meu peso. Digite a altura. Vou colocar a minha altura, 1.8. Importante, na hora do teste. Ponto é utilizado para a simbologia de decimal. Perfeito? Então não é vírgula. No nosso caso, nós temos que respeitar aqui o que o Java entende que é o 1.8. Está acima do peso. É verdade. Eu sei que eu estou acima do peso. Muito bem, mas vamos supor, novamente aqui, instanciando uma nova classe. Vamos supor que eu tivesse 80 quilos, e a minha altura fosse 1,80 m. Peso normal. Perfeito? Bom, a lógica está funcionando. Perfeito? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Após o desenvolvimento e o atendimento do enunciado, verificar se há erro de sintaxe. Como? Criando um projeto qualquer no BlueJ e executando o compilador, compilando o código que vocês produziram. Perfeito? Isso afere, confere que a sintaxe está ok. Perfeito? Para verificar a lógica, é necessário criar
uma nova instanciação. E aí, fazemos o teste. Vamos fazer o teste da questão do peso abaixo do permitido? 5 é menor que 10? Sim. Peso deve estar entre 10 e 130. E pediu o peso novamente. Foi atendido a solicitação. Vamos ver acima de 130 então. 131. Novamente, perfeito. E agora vamos digitar um peso correto. Vamos digitar que a pessoa tem 45 quilos. Altura. Né? Qual é a altura mínima? É 1. Então nós vamos dizer que o nosso amigo tem meio metro de altura. Não, não pode. Vou testar agora o limite superior. Vamos dizer que o nosso amigo tem 2,6 metros. Também não foi aceito. Perfeito. Vamos então colocar a altura correta. E está abaixo do peso. Ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Teve algumas falhas, vocês devem ter observado, mas é porque, né, estou fazendo ao vivo a primeira vez para poder postar esse vídeo rapidamente no YouTube e vocês aí poderem tomara, né, desfrutarem entenderem melhor o que está sendo solicitado aí em termos de exercícios. Boa sorte para vocês, bons estudos e quem sabe até uma próxima, né? Abraços.